E aí, eu sou o Tets e hoje o vídeo é um pouco diferente. É, eu pretendo gravar esse vídeo num take só, então pretendo não ter edição nem nada. Essa semana passei pelo maior susto da minha vida. É, na segunda eu comecei a sentir dor na região da barriga e eu fui pro hospital correndo. E quando eu cheguei lá, eu fiz uma tomografia. Nessa tomografia, deu que eu tava com pedra no rim, mas deu também que eu tava com pneumotórax, que é basicamente um pneu de ar que é formado no tórax, e isso impede o pulmão de inflar 100% da sua capacidade. É, dizem que dá muita dor, e aí, conversando com os médicos, a gente chegou na conclusão que talvez eu tenha tido isso há 2 semanas atrás, quando eu senti uma dor imensa. Falei pro meu noivo que eu achava que eu ia morrer, que eu não queria morrer. Só que essa dor começou a passar. E aí eu fiquei mais tranquilo, colei aqueles adesivos de dor muscular e passou a dor. É, Só que foi uma dor muito diferente. Foi um momento, um pico de dor muito forte e diferente do que eu jamais tinha sentido. É, E conversando com os médicos, com o médico, né, mais precisamente com o Dr. Christian, muito obrigado, Dr. Christian, por tudo que você fez. Foi assim, excepcional. Você me acalmou no meio do procedimento. Foi uma coisa assim que eu nem sei explicar pra vocês como é passar por isso. Eu tive que colocar um dreno no meu pulmão, do lado do meu peito, que é assim aterrorizante de passar. É, e eu fiquei uns 3 dias com esse dreno, é, até sair todo esse ar. E é um procedimento que você faz acordado com uma anestesia local. É, é apavorante, assim. Mas o Dr. Christian me tranquilizou. Ele começou a conversar sobre coisas que eu gostava. E aquilo foi me ajudando a alcançar a tranquilidade ali. Ai, gente, desculpa, eu tô muito emotivo. Foi uma semana, assim, de muita emoção mesmo, assim. E muita coisa vai mudar na minha vida, sabe? É, uma das coisas que pode ter causado isso, ocasionado, e assim, eu vou falar isso, mas eu não tô fazendo uma campanha, sabe, reaça, nem nada do tipo. O problema não é fumar, mas é a maneira como a gente faz isso. E é um alerta para as pessoas. Não segure mais, não segura mais a fumaça dentro de si, não segura. Fuma numa boa e não fica prendendo, porque isso causa pneumotórax. Basta você jogar no Google que você vai ver. Não é um mito, só que é algo que as pessoas mal falam. As pessoas não disseminam isso. Muito pelo contrário, aqui no Brasil a gente tem várias brincadeiras que a gente faz é, pra gente ficar segurando aquilo. E não há necessidade. Não há necessidade. Então, se você se ama, se você quer cuidar de você, não faça isso, sabe? É uma simples adequação ali da maneira como você usa a parada. Ai, Manu, vai derrubar a mulher. Gente, é, esse é o primeiro ponto, assim, que eu queria trazer. O segundo ponto é que é, a experiência de você estar dentro de uma UTI e ver pessoas que talvez não vão sair de lá é muito. É algo assim que mexe com a gente. Mexe no mais profundo do nosso ser, assim. Todos os dias desde que eu saí dali, eu penso nas pessoas que estavam lá comigo. E, assim, graças a Deus, é, graças a Deus, ao universo, a todas as coisas, assim, eu tenho condição de ter um convênio, sabe? Só que tem gente que não tem. E isso também é desesperador de pensar, assim. É, e, assim, na UTI a gente passa por. é, Como é que fala? Tem muitos protocolos lá. Muitos protocolos. E dentre eles, você fica sozinho numa cama. Você não pode levantar,
Apesar da equipe, assim, ter sido maravilhosa, maravilhosa, eu quero agradecer, eu não sei o nome de todo mundo, porque são muitas pessoas que passam por lá, mas eles foram, assim, excepcionais para esse momento da minha recuperação. Cada um deles, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e todo mundo, assim, foi muito importante para mim aquele momento. E se não fosse isso, assim, se não fosse o tratamento que eles deram pra mim, não sei se eu ia aguentar ficar ali sozinho, sabe? Eu me senti muito sozinho. E eu fiquei imaginando aquelas pessoas de idade, o que que elas não passam, sabe? O que elas não pensam. E eu achei que eu nunca mais ia ver meu noivo. Eu achei que eu nunca mais ia ver minha cachorra, os meus pais. E isso mexe muito com a gente. Graças a Deus eu tô bem, eu tô 100% recuperado. E eu tô pronto pra viver uma vida nova. E assim, não só uma vida nova, mas pra me reconectar com algo que eu já tinha perdido, sabe? Olha, é. Ontem, quando eu já tava. Nessa semana, eu já vim refletindo sobre várias coisas, né? Tanto isso, tanto o uso dessa substância que ela me usava, não eu usava ela. E quanto N coisas assim da minha vida. Questões de trabalho, questões de comunicação, a maneira como me comunico, a maneira como eu me exteriorizo ao mundo, eu já vim refletindo. E aí ontem, olha como as coisas são, gente. Eu sou muito ligado ao ocultismo, essas coisas, não é à toa que eu resolvi criar esse canal agora no mês do Halloween para trazer todas essas coisas, esses assuntos. E tem muita coisa ainda que eu quero falar, né, que eu não deu tempo de falar ainda, mas que eu vou falar. E eu sou muito ligado, assim, com o espiritual, com o ocultismo, com essas coisas. É, sem religião, sabe? Não tô falando sobre religião nem nada. Sou um grande curioso. Então eu gosto muito de estar atrás de todas essas coisas. Sempre foi assim na minha vida. Eu já fui muita igreja, já fui, nossa, na mesquita, já fui na igreja evangélica, na católica, já fui em centro, já fui em um monte de coisa. E eu adoro. Eu amo saber de todas essas coisas, saber sobre isso é um fascínio meu, assim. E ontem, por incrível que pareça, assim, gente, eu tava lá de boa, meu noivo chegou pra dormir comigo lá. Eu já tinha saído da UTI, né? Então, quando você sai da UTI, você passa pra passar umas noites no quarto pra eles avaliarem, acompanharem a sua evolução. E eu tava no quarto e aí à noite trocou o turno da enfermeira. E aí entrou pelo quarto a Verônica. Um beijo, Verônica. Eu sei que você não vai ver isso, mas assim, você foi essencial também. E, gente, ela entrou com uma potência. E ela viu minha data de aniversário. Ela viu que eu já vou fazer aniversário na próxima semana, né? Que eu sou escorpiano. E ela também era de escorpião. E ela simplesmente se sentiu a necessidade de falar coisas pra mim. E coisas que eu já vinha pensando durante essa semana. E que ela colocou em palavras de uma forma que eu precisava ouvir. Então, ela falou sobre o fato dos rins, acho que é na medicina oriental, se eu não me engano, os rins representam a nossa força vital, é onde centraliza a nossa força vital. Aqui, eu tô só repassando o que ela me falou, tá, gente? Eu não sei o que é certo, o que é errado, o que não é. Mas, naquele momento, pra mim, as palavras foram o que eu precisava, assim. A força vital e o pulmão, principalmente o direito, significa as forças externas da nossa vida agindo na gente. É, e ela me disse que ela sentia que eu guardava muita mágoa e eu sou uma pessoa péssima de chorar. Apesar de eu estar chorando aqui, porque é uma coisa que eu quero eliminar agora da minha vida, eu quero conseguir chorar mais. É,
e eliminar os meus sentimentos dessa forma. É, ela sentiu isso, assim. E ela me falou. A gente ficou uns 15 minutos, assim, conversando. Ela me falando várias palavras bonitas sobre essas coisas, medicina oriental, signo, e como a gente é parecido, como ela achava que ela poderia me ajudar com as experiências que ela passou, assim. E ela me deu o conselho de eu refletir dentro de mim, de eu deixar passar coisas do meu passado, coisas que as pessoas me falaram, me fizeram, ou a definição que as pessoas tiveram de mim. E para eu achar minha força interior e conseguir tirá-la para fora, assim. Isso era algo que há muito tempo eu sentia. Eu sou uma pessoa muito apegada ao meu passado. Eu sempre tô lembrando e revivendo ele. E o meu passado não foi tão legal. Eu não tive tantas experiências legais. Eu fui uma pessoa que sofreu muitos apontamentos. Eu sofri muito bullying na minha escola. Eu sofri muito julgamento, preconceito. E eu sei que isso me mudou. E eu fiz muita terapia nos últimos anos. Eu já estava tratando isso. Foi até por isso que eu encontrei meu noivo. Graças a muita terapia, assim, eu consegui me abrir mais com as pessoas. Eu consegui encontrar não só meu noivo, mas o amor da minha vida. Que ficou comigo nesse momento. E que, assim, eu nem tenho como agradecer ele. Porque ele é tudo pra mim. E foi, assim, muito bom ter ele comigo. Eu me senti muito amado. E, e é isso. Ele não me deixou ficar sozinho, sabe? Tinham mais pessoas junto. A minha família também não me deixou. Mas ter alguém do nosso lado faz toda a diferença. E, gente, eu não quero só ficar chorando, melancolizando, tá? Apesar de eu estar falando que eu vou me transformar em relação a isso e soltar mais as coisas, eu não quero que esse vídeo seja só melancolia. Eu quero que ele seja uma mensagem de renovação. É, e de muita coisa nova que eu quero exteriorizar agora. Muitas opiniões, muitas formas de ser, do Matheus de ser. E muitas coisas que eu acho que eu posso viver agora e me transformar, assim. Então, esse vídeo é mais um parecer também. Porque apesar de eu não ter números, eu tava vindo numa constância e eu me senti em débito de não ter feito isso essa semana, de não ter conseguido aparecer no canal de alguma forma. Então, eu tô aqui pra explicar também o que aconteceu essa semana e falar para as pessoas se cuidem mais, se amem mais, sabe? É, cuidem do corpo de vocês. E assim, sem o clichê, sabe? Eu não tô falando nada de ai, sabe? Sem esse clichê. Só prestem atenção, assim, nas coisas que a gente acaba fazendo em forma de vício sem a gente perceber. Muitas vezes as coisas usam a gente e não a gente usa as coisas. E a gente acaba entrando num ciclo ali e não consegue sair. Não consegue nem sequer enxergar. Eu passei 2 semanas com pneumotórax me machucando e eu não fui nem procurar ajuda. Então, é muito sério, sabe? É muito real, assim. Não sei se outras pessoas precisam ouvir algo, mas de alguma forma, se eu puder alertar ou falar assim, gente, prestem atenção, se conheça, sabe? Conheça o seu corpo e viva a vida da melhor forma possível mesmo. É, como que eu posso dizer? Se apeguem mais às pessoas, se apeguem mais a quem tá do seu lado, porque é só no momento que a gente passa assim que a gente vê o que vale a pena de verdade, assim. É um momento assim, eu nunca, sabe, eu via as pessoas falando sobre isso e eu achava um puta clichê, um puta, sabe, mas só de passar isso, é, há uma transformação real, assim. É, enfim, gente, é uma nova jornada pra mim.
é um novo recomeço e o meu pulmão tá cheio de ar novamente. E agora eu vejo o que eu tava passando, o que eu não sentia e que agora eu vejo a diferença. E é isso. Eu quero só ser uma melhor pessoa, assim. E começar a não me preocupar mais tanto com o que os outros têm a me dizer, ou o que os outros querem pra mim, ou o que os outros acham que eu devo fazer. E sim, eu quero fazer as coisas que eu tenho dentro de mim, as coisas que eu sempre tive vontade, as coisas que eu sei que são minhas. E vai ser um prazer pra mim me reencontrar. Assim, já tá sendo de alguma forma, né? Não vou falar que, nossa, porque faz uma semana, assim, mas eu tô muito mais consciente, e eu vou atrás de buscar o que é melhor pra mim, assim. E eu vou deixar aqui, nesse finalzinho de vídeo, um agradecimento muito grande a todas as pessoas que ficaram comigo nessa semana. Aos doutores, aos enfermeiros, provavelmente eles nunca vão ver, mas eu quero falar, eu agradeci muito eles lá e eu quero deixar registrado aqui pra eu também nunca mais esquecer desse momento. E eu quero agradecer minha família, as minhas tias, a minha irmã, a minha mãe, a minha avó, o meu pai, o meu noivo, que, meu Deus, que diferença fez. E a toda a equipe do hospital que me abraçou, me acolheu. Eu queria que todo mundo pudesse ser tratado assim quando passasse por isso. Eu sei que não é assim a realidade. Isso me entristece muito, muito, porque é horrível passar por isso. Mas eu acho que a gente tem que lutar para que todas as pessoas tenham um mínimo de dignidade num momento desse tão difícil e que elas tenham amor e amparo junto, né? Para não se sentir sozinhos, para não achar que eles estão sozinhos. Se você se sente sozinho, saiba que a minha caixa tá aberta de mensagens. Vocês podem me procurar, falar qualquer coisa que eu vou ouvir, que eu vou estar aqui pra, sei lá, dar uma palavra que seja mínima de apoio e de afeto. Então, muito obrigado, é, para quem ouviu até aqui e eu espero que o próximo vídeo seja muito mais animado, muito mais feliz, muito mais alegre, porque é isso que eu sou e é isso que eu quero trazer pra cá novamente. Então, beijo.